Amém. Essa canção tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente de 4 a 5, mas pode deixar aberto que a gente vai ler vários versículos desse capítulo nessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 4 até o 5, diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vou ler novamente. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai de amor, estamos na Tua presença. Mais uma noite aqui juntos, como igreja Tua, a gente pede a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra. Que sejamos iluminados em nossas mentes, em nossos corações, para discernir espiritualmente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, especialmente para a nossa comunidade de fé. Que o Senhor fale conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não há possibilidade de nós experimentarmos Deus sozinhos. Não há possibilidade alguma de nós experimentarmos dessa intimidade com Deus que nós cantamos, que nós buscamos, que nós queremos, que nós desejamos. Não há como experimentar isso de maneira plena sozinhos. Experimentar Deus é necessariamente experimentar a igreja de Jesus. Vou falar de novo. Experimentar Deus é necessariamente experimentarmos ou fazermos a experiência da comunidade de Jesus. Não dá para a gente experimentar Deus sem experimentarmos a sua comunidade. Não dá para a gente experimentar Deus sem experimentar a dinâmica da vida comunitária do reino de Deus. Não dá para a gente experimentar Deus sozinho, trancado num quarto, isolado. A experiência cristã, de fé cristã, obrigatoriamente, de maneira decisiva, exige da gente uma experiência com o corpo desse Cristo que se revela a nós. Então a gente precisa, especialmente numa noite como hoje, em que a gente está aqui diante de uma mesa, vamos juntos participar da mesa, vamos juntos comer do pão, um pão que simboliza um corpo esse do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, corpo esse que foi dado em nosso favor, partido, repartido, para que todos nós pudéssemos ser corpo. Esse corpo que Paulo fala, esse corpo que Paulo diz aqui, que da mesma forma como nós temos um corpo com vários membros, em outras passagens ele vai falar do braço, da mão, do pé, a gente pode pensar o tronco, cada membro do nosso corpo, cada pecinha da engrenagem que é o nosso corpo, cada órgão que a gente tem, certo? Cada célula, está tudo acontecendo integrado dentro da gente.
Dessa mesma forma como nós somos um conjunto de membros, o corpo de Cristo, ele é um conjunto de membros interligados. Todos nós, de alguma maneira, estamos interligados, conforme o apóstolo Paulo diz, formando o corpo de Jesus. Então, se você sair daqui entendendo isso nessa noite, vai ser muito importante. Não há experiência de Deus sozinho, individual. Obrigatoriamente, a experiência que nós fazemos do Deus cristão exige da gente uma experiência comunitária da nossa fé. Amém? Para isso acontecer, a gente precisa superar algumas questões. Para isso acontecer de fato, porque é muito bonito cantar Corpo e Família, não é? Somos corpo, assim bem ajustado, sem falsidade. Coisa linda, é gostoso cantar, né? E a gente canta isso tranquilamente, a gente dá a mão. Teve um culto aqui, inclusive, alguns meses atrás, né? Espontaneamente a igreja se deu a mão, foi uma coisa linda, bonita. É lindo isso. Só que não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Corpo e Família é uma música que eu canto desde, Andrezão, desde os meus 12 anos de idade. Comecei na igreja, eu escuto assim, eu fecho o olho, eu sou transportado lá para esse tempo. Igreja, família. Não pode ser da boca para fora, gente. E para não ser da boca para fora, a gente tem que superar algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que superar, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar, a gente precisa superar as nossas diferenças. Porque todos nós aqui diferentes. Cada um foi criado de um jeito, cada um foi criado de uma forma, cada um tem uma cultura familiar, cada um estudou uma coisa, tem outros que estudaram mais, outros que estudaram menos. A gente tem gente com mais dinheiro, com menos dinheiro, a gente tem gente com todos os tipos de formação intelectual, profissões, formações teológicas, tem gente que tem pensamentos teológicos aqui que divergem. Nós somos uma massa, né? Para usar a expressão lá que o Vinícius falou, mas quando a gente usa uma lupa para identificar um a um, cada um de nós somos indivíduos, com personalidades, com jeito, com uma série de coisas que faz com que a gente se forme, se ajunte aqui nesse ajuntamento dessa noite, um conjunto de pessoas completamente diferentes umas das outras. E igreja, especialmente, o negócio fica mais complexo, ou pelo menos deveria ficar. Tem algumas igrejas, algumas comunidades de fé, e eu, no meu ponto de vista, né, com toda a humildade no meu coração, eu teria dificuldade, acho, para frequentar uma comunidade de fé em que todo mundo é mais ou menos igualzinho, sabe? Todo mundo é rico, todo mundo é calvinista, todo mundo é branco, todo mundo pensa do mesmo jeitinho. É meio chato, né? Que coisa chata. Né? É a mesma coisa se você se filiar lá num clube Pinheiros de São Paulo, sei lá que clube aí. Você vai lá, né? Dizem que nos clubes, nesses clubes caros, só de gente rica, que você tem que pagar lá trocentos mil reais para você ter acesso à possibilidade de comprar um título. Sabe o que eles fazem? Eles colocam a foto dos candidatos e deixam lá por meses, para que os associados eles possam olhar o currículo e avaliar se aquela pessoa pode ou não. Ela pode até ter o dinheiro para comprar o título, mas se ela não estiver no padrão do clube, ela não entra. Certo? É assim que funciona em alguns lugares por aí. Então, assim, igreja funcionar com tudo padronizado igualzinho, está mais com cara de clube do que igreja. Igreja é uma coisa que tem que ser plural. É a junção, é o ajuntamento dos diferentes. Isso vai ficar muito claro em Apocalipse, né? Quando a gente olha para a eternidade, para esse momento escatológico lá na frente, a gente observa que aquele ajuntamento lá da frente, a plenitude dos tempos, vai ser um lugar em que todo povo, tribo, língua e nação estarão juntos. Mistureba de cultura, de jeito, de formas, etc. Então a gente precisa, irmão e irmã, superar as nossas diferenças.
Especialmente aqui eu me refiro à nossa comunidade de fé, porque nós somos, graças a Deus por isso, bastante heterogêneos. A gente não é um corpo unificado com todo mundo igualzinho, a gente tem muitas diferenças entre nós, vários pontos de vista. Então, Paulo vai dizer assim lá no verso 16 do capítulo 12, Bisa querida, alegria tê-la aqui com a gente, viu? Paulo vai dizer assim lá no verso do capítulo 12, verso 16 de Romanos, acompanha comigo. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos, presta atenção nisso, a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu queria destacar esse trecho que Paulo fala, estejam dispostos a se associar aos de posição inferior. Você quer experimentar a experiência de ser igreja de Jesus? Você quer experimentar algo mais profundo na sua espiritualidade e na sua caminhada? Esteja disposto a se associar com pessoas que são diferentes de você. Esteja disposto a se associar, a se encontrar, a conviver, a participar do convívio de pessoas que são diferentes de você. Aqui no caso, Paulo está destacando essa questão social, do ponto de vista econômico. Se você é rico e você não está disposto a comer uma pizza com quem é pobre, você não está preparado para viver a experiência espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Tem algo de errado com a tua espiritualidade. Se você é preto e não quer conviver com branco, tem algo de errado com a tua espiritualidade. Se você é baixinho e não quer conviver com os altos, tem algo de errado com a tua espiritualidade. Se você é macho e não quer conviver com as mulheres, tem algo de errado com a tua espiritualidade. Se você é pobre e não quer conviver com o rico, tem algo de errado com a tua espiritualidade. Porque a experiência do ser igreja exige da gente uma superação de todos os elementos possíveis que podem nos separar, de todos os elementos possíveis que fazem com que a gente seja diferente. A gente precisa ter esse tipo de disposição, e aqui perceba, de se associar. Porque experiência de igreja, meu irmão e minha irmã, e é esse o destaque que eu quero dar para a mensagem de hoje. Não é você vir aqui na igreja de domingo, cumprimentar meia dúzia de irmãos, ir para casa e voltar e falar assim, poxa, sou igreja. Você não é igreja se você só faz isso. Você não está experimentando a profundidade do que significa ser igreja, se a tua associação com pessoas se limita ao simples convívio dominical. Viver a experiência de igreja e amadurecer na nossa fé, significa que nós temos de ser muito mais tolerantes entre nós com todas as nossas diferenças. Pastor, mas tem gente complicada e eu não consigo, a gente difícil. Gente, tem que se suportar uns aos outros em amor, Paulo vai dizer lá em Colossenses. É difícil? É muito difícil às vezes, mas você tem que aprender a superar isso. Você tem que aprender a ser tolerante. Você tem que aprender a conviver com aqueles que pensam diferente de você. Ah, mas eu acho que o culto tem que ser assado. Tem gente que não acha. E você tem que conviver com quem acha diferente de você. E está tudo bem. Tem gente que acha que a luz tem que estar acesa, tem que estar apagada, sei lá. Quais são as questões diferentes, de diferença que a gente pode ter em termos litúrgicos? Quais são as diferenças que a gente pode ter em termos de organização de igreja? Quais são as diferenças que a gente pode ter em relação ao caminhar da comunidade de fé? Quais são as diferenças que a gente tem de personalidade entre nós? Independente de qualquer tipo de diferença que haja, nós precisamos cultivar em nós tolerância, suportar uns aos outros em amor. Isso é ser igreja, isso é experimentar o ser igreja.
E da mesma coisa ao inverso. Se as pessoas precisam, em alguma medida, serem tolerantes, mais tolerantes para poderem conviver comigo, eu preciso fazer uma busca no meu próprio eu para identificar problemas, questões, para eu me tornar mais palatável para os outros. Entenderam a movimentação, como ela é de duas vias? Nós precisamos ser mais tolerantes com as pessoas. E se por alguma razão nós temos um tipo de comportamento, de personalidade, que dificulta esse tipo de associação, a gente precisa dar um mergulho no nosso próprio eu, para a gente também poder identificar como que eu posso ser mais tolerável, como que eu posso ser mais amigável, como que eu posso ser mais fraterno, para que as junções, as associações, a comunhão aconteça de uma maneira cada vez mais fluida, mais adequada. Pastor, mas isso nunca vai acontecer de maneira perfeita. Eu sei que não vai. Eu sei, a gente é humano, a gente é pecador, a gente é imperfeito. Mas eu acredito que se tem um lugar no mundo em que a gente tem que cultivar esse tipo de utopia, e trabalhar, insistir, e persistir, e fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, em nome de Jesus, na força do Espírito, é esse lugar aqui. Eu não espero isso do Clube Pinheiros. Eu não espero isso de outros tipos de ajuntamentos sociais que tem por aí. Agora, eu espero isso da igreja. Eu espero isso da igreja. Eu espero que na igreja seja um lugar em que o CEO de uma empresa esteja sentado do lado da diarista e eles sejam amigos, parceiros, que eles saiam junto para comer, que eles convivam, que o papo possa fluir. Esses dias atrás, a Aline me contou de um conhecido marido de uma professora da escola dela, em que ele foi lá numa festa dos amiguinhos da escola, e havia uma diferença de poder econômico, digamos assim, bastante significativa. E ele contou pra gente assim, depois contou pra ela, ela me contou, que ele ficou se sentindo um peixe fora d'água. Sabe quando você se sente um peixe fora d'água? A pessoa está falando de um assunto que não tem nada a ver com você, de coisas que não tem nada a ver com você, de um universo que não tem nada a ver com você. Isso não pode acontecer na igreja. Não pode acontecer na igreja, gente. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Jesus. E nós precisamos superar as nossas diferenças. Nós precisamos superar também, segundo o que o apóstolo Paulo vai sinalizar para a gente, em alguns trechos que nós vamos ler, o nosso egoísmo. Confere lá, verso 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Aqui, a chave para a gente poder conviver e se associar uns com os outros. Se você se achar a última bolachinha do pacote do planeta Terra, você não vai conviver com ninguém. Você está em outro patamar, você está em outra estatura, você está em outra altura, outra dimensão. Paulo está dizendo assim, não. Tenha um conceito de você de maneira mais equilibrada. Mais equilibrada. Você é muito competente em tudo que você faz? Calma aí. Será que você é tudo isso mesmo? Faz essa autocrítica. Será que está certo você ficar se sentindo tão bom, assim, tão perfeito em tantas coisas? Conceito mais equilibrado. Porque se você botar a régua lá em cima, nessa lógica egoísta do eu sou bom, eu tenho as verdades, eu tenho as respostas, eu tenho as saídas, eu tenho as capacidades, eu tenho o know-how, eu tenho tudo. Quem vai conviver com você? Eu sou santo, eu sou abençoado, Deus está comigo. Essa soberba espiritual faz com que as pessoas se afastem de você. Então Paulo está dizendo assim, olha, não tenha de si mesmo um conceito muito elevado. Seja mais equilibrado
em como você olha a respeito de você mesmo. Seja mais humilde. Outras palavras, né? Baixa a bola. Bota no chão a bola, vamos jogar o jogo, né, Gildo? Né? Calma, né? Às vezes eu sou mala no futebol. Eu chego lá e falo assim, vou marcar uns 3 gols aí e tal. Me lasco. Na última vez que eu joguei lá na Retiro, o Silas me emprestou pomada lá analgésica para poder... Me lasquei, quis pagar de jogador. Calma, mais equilibrado. Menos. Quando a gente desce do salto alto, como dizem por aí, né? A gente fica mais próximo das pessoas. Quando você vai falar com uma criança, você não tem que falar de cima para baixo. Abaixa. Fala na mesma estatura que ela, olha no olhinho dela. Porque daí você consegue entrar naquele mundo, entende? Se você está lá em cima, você não consegue conversar com esse que está aqui embaixo. Então assim, tenha uma maneira de olhar sobre si mais amena, mais equilibrada, conforme Paulo diz. Vai lá para o 6 e para o 8, olha só o que Paulo vai dizer. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se alguém tem o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Não tem uma pessoa na igreja que tem todos os dons. Não tem uma pessoa na igreja que faz tudo. Não tem uma pessoa na comunidade que leva tudo nas costas sozinho. Há uma multiplicidade de dons espalhados no nosso meio. Então a gente precisa ser menos egoísta e assumir um fato. Nós precisamos do outro. Você quer crescer espiritualmente? Você quer mais espiritualidade na sua vida? Você quer mais profundidade? Meu irmão, você precisa de quem está do teu lado. Você precisa de quem está aí do seu lado. Você precisa dos dons espirituais que estão na comunidade. Você precisa experimentar essa multiplicidade dos dons espirituais. E essa multiplicidade não está em um indivíduo, está espalhada no corpo. Espalhada no corpo. Então, quando você sai lá dessa estatura de super crente e vem para um conceito mais equilibrado de você, sabe o que acontece? Você começa a perceber que você precisa do Claudomir, que você precisa da irmã Valéria, que você precisa da Milena, que você precisa do César, do Will, do Edson, que você precisa das pessoas, que não dá para fazer essa jornada de fé sozinho. Não dá para caminhar de maneira individualista. Só que você tem que superar o seu egoísmo. Porque se você se achar autossuficiente, você vai estar trabalhando no reino de Deus na frequência errada, equivocada. O reino de Deus é um lugar em que a gente precisa, cada um do outro, com o seu dom, com o seu talento, contribuindo para que a gente seja edificado. Vai lá para o 12. Paulo vai dizer, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e ele diz isso aqui que eu quero destacar, perseverem na oração. Você tem pedido oração para os seus irmãos? Você tem pedido, chegado para o seu irmão e falado assim, olha, eu preciso de oração, o Gui usou uma expressão, né, muito interessante que às vezes eu uso, né, o fundo do poço. Às vezes a gente está no fundo do poço. Você tem humildade para pedir oração para o seu irmão? Falar, irmã Maria, ora por mim. Por quê? Porque a casa caiu, irmã Maria. O negócio ficou feio. Estou com dificuldade, estou com problema, faltou dinheiro, não consigo pagar boleto, meu casamento, meus filhos, minha vida profissional. Eu não consigo entender o que está acontecendo, estou mal. Você só vai viver a experiência de ser igreja e pedir para alguém orar por você se você superar o seu egoísmo. Se você for egoísta, pensar só em você mesmo, olhar só para você, vai ser difícil você se abrir, se colocar nesse lugar vulnerável de pedir para alguém orar por você, mas a gente precisa vivenciar isso. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 13 também, compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade.
Gente egoísta não é hospitaleira. Gente egoísta não divide o que tem. Gente egoísta, quando está na necessidade, não tem coragem de pedir também. Porque o egoísmo bloqueia a gente, faz a gente ficar olhando só para a gente. Então a gente precisa superar essas lógicas egoístas, para que a gente possa fazer o quê? Partilhar o que a gente precisa uns com os outros. Partilhar, hospedar uns aos outros, sermos hospitaleiros uns com os outros. Romanos 12, 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, diz o apóstolo Paulo. Essa é a experiência de ser igreja. Gente egoísta não consegue viver isso. Gente que se acha muito boa não consegue viver isso. Talvez consegue chorar com os que choram. Isso aí é boiada. Vamos ser sinceros? Ir para um velório de alguém, você pode nem conhecer o morto, certo? Mas é capaz de você dar um abraço em quem está sofrendo e você se compadecer e chorar junto. Se alegrar com os que se alegram é difícil. Pô, meu irmão, você comprou aquela BMW, cara, que da hora. Pô, meu, tô feliz demais por você. Feliz mesmo. De verdade, sem nenhum tipo de... É difícil ou não é difícil? É mais difícil. Pô, você conseguiu isso? Cara, que legal, meu. Que coisa maravilhosa que você conseguiu fazer essa viagem bacana. Poxa, que legal que você conseguiu esse emprego maravilhoso. Sabe, o egoísta tem dificuldade com isso. Por quê? Porque ele está pensando só nele. Às vezes está até bom no trabalho dele, mas ele queria aquela promoçãozinha. Não veio, mas o outro está voando. Aí ele partilha no grupo de oração. Gente, Deus me abençoou de um jeito, vocês não vão acreditar. O egoísta não consegue ficar feliz. Por quê? Pô, Deus, estou aqui lutando por essa promoção, não veio para mim, mas para ele está bom. Né? Não consegue, tem dificuldade. Ser igreja significa superar essa lógica egoísta, superar o egoísmo, para que a gente possa experimentar essa experiência profunda de convivermos em comunidade, chorarmos com os que choram, se alegrarmos com os que se alegram, orarmos uns pelos outros, vivermos essa experiência de família de Deus de maneira genuína e verdadeira. Eu creio nisso, que isso é possível, é isso que a gente tem que ser, igreja. E por fim, eu quero destacar a superação da hipocrisia. Superação da hipocrisia. Olha o que o Paulo vai dizer lá no 9 e 10. O amor deve ser sincero. Ixi. Ó, o Will balançou a cabeça. O amor deve ser sincero. Aí ele vai falar: odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Fraternal, fraternidade, amizade, convivência genuína, profunda, saudável. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O apóstolo Paulo completa assim o versículo 10. A gente precisa superar a hipocrisia, porque a gente chega aqui todos os domingos e a gente olha um para a cara dos outros e fala assim: ô meu irmão, a paz do Senhor. Ô minha irmã, graça e paz. Meu irmão para cá, é irmã para lá, é irmão, irmãos, irmandade, é irmão para tudo que é lado. É ou não é? Isso é igreja, irmão, irmã. A questão é mesmo? É irmão mesmo? É irmã mesmo ou você só está acostumado a chamar assim? É só um hábito. A gente se habituou a nos chamarmos dessa maneira. É uma convenção, né? Os maçons têm um toquinho, dizem, né? Que tem um toquinho especial entre eles. E a gente tem um jeito de chamar uns aos outros de irmão. É a mesma coisa? Queridos, o amor deve ser sincero. A gente quer ser igreja de verdade, tem que superar a hipocrisia. Em outras palavras, tirar essa máscara de crente, tirar essa máscara de irmão e de irmã, só da boca para fora,
e sermos isso. Sermos isso. Quando eu falo para vocês, saiam do lugar de vocês, às vezes eu falo assim, diga um para o outro, eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. É um negócio desconfortável, eu imagino, para alguns. Mas é um exercício necessário, a gente saber olhar no olho, sabe, dessa pessoa que você conviveu pouco talvez na sua vida, essa pessoa totalmente diferente de você, essa pessoa que está em outro universo durante a semana, mas você saber poder olhar no olho dela, dentro do olho, da janela da alma, e dizer, eu te amo, meu irmão, eu te amo, eu tiro dinheiro, isso significa assim, eu tiro dinheiro do meu bolso para dar para você. Você é parte da minha família, você é meu irmão. Você é minha irmã. Você pode me ligar de madrugada que eu vou orar por você e pelo teu casamento se você precisar. Se o teu filho ficar doente, você pode gritar para mim que eu vou tentar te ajudar na medida do possível. Sabe, eu vou partilhar o que eu tenho para comer com você. Você vai ser meu irmão, a minha irmã. Você é da minha família espiritual. O amor deve ser sincero. Paulo vai dizer no 12:21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você é meu irmão, a minha irmã. Eu sei que você já aprontou das suas. Eu sei que você já pisou na bola comigo. Mas você é meu irmão, você é minha irmã em Cristo Jesus. Essa irmandade, essa fraternidade, esse amor sincero, ele tem que fazer com que a gente supere a lógica da vingança, a lógica da retribuição. Se você quer saber o que é retribuição, assiste a aula dessa manhã, das 10 horas de IBQ Educação. Tem que superar essa lógica, sabe, de pagar o mal com o mal. A lógica do mal com o mal não faz com que a gente seja igreja. Pelo contrário, ela pode fazer com que a gente pareça igreja. Todo mundo veste a mascarazinha, vem, finge que está tudo bem, cada um vai para sua casa e acabou. Mas para a gente poder ser de fato igreja, experimentarmos a profundidade, a densidade, essa coisa maravilhosa que é fazer parte do corpo de Cristo, a gente precisa superar a hipocrisia e sermos de fato irmãos e irmãs uns dos outros. Meu irmão, o desafio dessa noite, minha irmã, o desafio dessa noite para cada um de nós, para a nossa IBQ, e o desejo da minha alma é que a gente experimente tudo o que a gente tem para experimentar em Deus. Tudo. E faz parte desse tudo nós sermos igreja de verdade. Nós sermos corpo de Cristo de verdade. Nós vivermos essa experiência de verdade. É difícil a convivência? Lógico que é. É difícil as diferenças entre nós, isso cria obstáculo, cria. É difícil uma igreja plural, heterogênea, com cada um com uma opinião, cada um com ideias diferentes. É difícil. É difícil cada um com ideias para criar os filhos. É difícil. Você fez de um jeito, a outra fez do outro, cada um fez de um jeito, e cada um está querendo dar pitaco na vida do outro. Vai dar certo esse negócio? É difícil dar certo. Mas tem que dar. Tem que dar. Porque se não der, nós não seremos corpo de Cristo. Nós não seremos corpo de Cristo. Nós precisamos experimentar o ser igreja, superando as nossas diferenças, superando os nossos egoísmos, nosso egoísmo e superando a nossa hipocrisia. Vamos juntos, vamos unidos no poder do Espírito, pedindo capacidade para Ele, discernimento espiritual para a gente viver essa realidade na nossa vida, para a gente tocar, sabe, antecipar aquele lugar que está lá na frente, na plenitude do tempo aqui. Eu creio que quando o apóstolo João ele fala de um lugar em que toda língua, tribo e nação estará reunida, isso não deve fazer com que a gente sente no banco da igreja e fique aguardando esse dia chegar. Eu creio que essa imagem que ele nos dá lá da frente
ela tem que nos inspirar para que a gente seja isso agora, hoje, nesse dia, nesse instante, nesse momento. Aquela imagem lá da frente tem que nos mover, porque a gente precisa ser esse sinal no mundo, gente. Novamente, eu não espero isso de clube nenhum, eu não espero isso de ajuntamento nenhum, mas eu preciso esperar isso da igreja de Jesus. Se no mundo lá fora tem violência, tem intolerância. Hoje mesmo acabei de ver uma imagem ridícula de um bandido que acabou de ser preso. Não sei se vocês tiveram a infelicidade de ver. Um cara espancou um outro cara, porque ele era gay. Foi espancado, tem as imagens, o cara sendo espancado e o porteiro do lado vendo. Espancou, a imagem é chocante, apareceu até no Instagram lá, sabe quando aparece imagens fortes? E fica um tempinho parado para ver se você vai querer ver mesmo. Tolerância maluca, esse radicalismo maluco, em todos os aspectos, em todas as instâncias. Gente, a igreja tem que ser um sinal do reino de Deus no mundo, em que a gente pode conviver em paz. Tem que ser um sinal em que a gente pode ser esse corpo, mostrar para o mundo, para quem quiser ver, ó, pode vir aqui, aqui tem rico, tem pobre, tem preto, tem branco, tem alto, tem baixo, tem gordo, tem magro, tem de tudo aqui, tem idoso, tem jovem, tem criança, tem adolescente, tem tudo aqui, e a gente está convivendo em amor, se amando sinceramente, sem a gente se espancar uns aos outros. Se a gente se espancar não só fisicamente, mas com palavras. Eu tenho que acreditar nisso. Ah, mas você é pastor. É, sou pastor também. Mas eu tenho que acreditar nisso. Sabe por quê? Porque se eu não acreditar que isso é possível, eu não consigo encontrar muito sentido na vida, não. O que me dá sentido na vida é a igreja, é esse ajuntamento. E a IBQ, ela deseja ser uma ferramenta para que isso aconteça. E uma das coisas que a gente vai começar a enfatizar a partir desse domingo aqui na nossa comunidade são os pequenos grupos. São os pequenos grupos. Nós temos já funcionando ou para funcionar quase que imediatamente 5 pequenos grupos acontecendo na igreja. Você quer sair da multidão e se encontrar com pessoas, compartilhar pedidos de oração, criar vínculo, criar amizade, repartir comida junto, viver a experiência de ser igreja? Eu acho que os pequenos grupos, eu já falei isso para quem está liderando os pequenos grupos, já falei isso para a igreja, vou repetir, isso aqui não é tática de crescimento de igreja, isso aqui não é metodologia para a gente obter membro de igreja, isso aqui não é nada disso. Isso aqui é só uma ferramenta que a nossa instituição IBQ ela está colocando a serviço de vocês, para que nós possamos experimentar o que é ser corpo de Cristo. Alguns aqui nem precisam de pequenos grupos para experimentar isso. Mas talvez o pequeno grupo possa ser uma oportunidade para você começar a experimentar ou para potencializar essa experiência. Você mora lá para Presidente Altino, lá pelo Parque Continental, está lá para aquela região ali. Então, a Aline Garcia e o Ednei, a Denise e o Edson estão lá naquela região lá. Eles estão organizando pequenos grupos lá. Quinzenalmente, eles estão se reunindo na casa, estão tendo um ajuntamento, eles leem o evangelho, eles oram uns pelos outros. Está acontecendo lá. Ah, eu não sou de lá, pastor, estou aqui em Quitaúna. Cidade das Flores, Quitaúna. O Lucas e a Bianca, o Emerson e a Pamela estão com a casa deles aberta, fazendo um pequeno grupo aqui nessa região. Daqui a pouquinho você pode contactar eles, daqui a pouquinho tem data, eles vão abrir a porta da casa deles, vocês vão lá se reunir para poder experimentar o que é ser igreja na intimidade, poder falar ali, trocar uma ideia com aqueles que você não conversou ainda na igreja. Ah, mas eu sou lá de Carapicuíba. Ah, você é de Carapicuíba? Então vai lá, a Marcinha e o Carlão. Eles têm um pequeno grupo lá em Carapicuíba, que já está acontecendo, já tem um povo se juntando, o povo está até querendo se reunir para cantar aqui no culto. Daqui a pouco eles estão até cantando, o pequeno grupo está cantando no culto da igreja. Eles oram uns pelos outros, compartilham pedidos, eles choram juntos, eles se alegram juntos,
Final do ano eles fazem uma confraternização, vão comer um negocinho diferente, oram, trocam mensagem, WhatsApp, igreja. Ah, mas, nossa, mas eu estou lá em Barueri, em Alphaville. Ah, é? Então tem um pequeno grupo lá em Alphaville, em Barueri. Lá na casa do Edu e da Simone, e do Medeiros e da Simone também. Um pequeno grupo que vai acontecer lá por aquela região. Se você é por ali, você pode encontrar eles, você pode... Puxa, o Edu e a Simone ainda não tive o privilégio de ir na casa deles, mas na casa da Simone e do Medeiros. Isso aqui fez se depender desse... Deus que me perdoe, mas se vocês dependerem disso para ir para o céu, vocês estão garantidos. Hospitaleiro, eu nunca vi igual, Medeiros e Simone. Você chega num dia primeiro dia que você vai na casa, você se sente em casa. Paulo está chancelando isso aí. Tem um pequeno grupo lá. Ah, mas eu sou adulto, ou melhor, eu sou muito jovem, esses grupos aí são um monte de casal, mais idade, pastor. Você quer juventude? A juventude tem se reunido periodicamente. Luan tem conduzido o PG da juventude da igreja. De 15 em 15 dias eles estão na casa de alguém, estão na casa do Luan, estão na casa da Letícia, estão na casa de alguém, e estão por aí se reunindo, abrindo o evangelho, lendo, orando uns pelos outros, compartilhando pedidos. Vamos fazer isso acontecer? Vamos viver a experiência de ser igreja? Amém, que assim seja, que assim seja. Abaixe sua cabeça nesse momento, quero orar pela sua vida e te convidar nesse instante a refletir sobre essa mensagem, sobre essa exposição de Romanos capítulo 12. E que você possa responder essa questão no seu coração. Senhor, será que eu estou experimentando toda a plenitude do ser igreja? Coloque diante do Senhor nessa noite, peça para que o Senhor te ilumine, te dê discernimento. E quem sabe, esses pequenos grupos podem ser um caminho para te conduzir para mais profundidade, uma profundidade maior espiritualmente falando. Supere as diferenças, supere o seu egoísmo, supere toda hipocrisia, gente. E vamos experimentar o que significa sermos igreja. Pai amado, que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos ilumine, para que a Igreja Batista em Quitaúna seja um sinal do Teu reino, de um lugar em que egoísmo, diferenças sejam superadas, Pai querido. Toda hipocrisia superada, em que a gente possa cantar corpo e família, com muita convicção de que é isso realmente que nós somos. Um corpo de Cristo, família do Senhor.